E nessa aula nós vamos falar sobre o pendrive. Pessoal, quando a gente fala sobre o pendrive, uma coisa interessante, existe um nome técnico para ele, uma sigla técnica que aparece algumas vezes e a gente tem que lembrar. A sigla UFD, que significa USB Flash Drive. Então, se um dia aparecer numa questão de prova a sigla UFD relacionando a dispositivo de armazenamento, é o que nós conhecemos popularmente como pendrive. Mas é claro que na grande maioria das provas aparece pendrive mesmo, como a gente conhece. Isso pode ficar tranquilo, certo? Bem, o pendrive, como eu acabei de dizer, ele é um dispositivo de armazenamento portátil. Por que portátil? Porque fica fácil transportar de um local para outro, até passar as informações de um computador para outro. Ele usa o que a gente chama de conexão USB, que é a conexão padrão de um pendrive, e ele é um dispositivo de memória auxiliar, porque ele auxilia o armazenamento de dados no cotidiano do usuário. E uma dica importante, a tecnologia de memória que ele utiliza é da memória flash. Então ele é conhecido como memória auxiliar, conceitualmente, porque auxilia o armazenamento dos dados no seu cotidiano. Mas a tecnologia empregada é a memória flash, que tem armazenamento eletrônico. Vamos só observar aqui, ó, se eu abrir esse pendrive e olhar ele por dentro, percebe que aqui nós temos microchips de memória flash. Por isso, armazenamento eletrônico é a corrente elétrica que passa ali pela conexão USB e permite a gravação e a leitura dos dados nesses microchips de memória flash. Por isso, armazenamento eletrônico por pendrive. Ele também é considerado, assim como outros dispositivos de armazenamento de dados, não volátil. Não volátil significa que o conteúdo dele não é apagado quando o computador é desligado. Quer dizer, ele não tem o conteúdo apagado na ausência de energia elétrica. Isso significa dizer que ele é não volátil. Inclusive, a própria memória flash que o pendrive utiliza é tradicionalmente conhecida como uma memória não volátil, que não está só no pendrive. A memória flash está nos SSDs, está nos cartões de memória e por aí vai. A capacidade de armazenamento hoje em dia de um pendrive é muito variável de acordo com o modelo, mas vai desde 4 GB até 2 TB. Lembrando que giga significa bilhões de bytes e tera significa trilhões de bytes. Então nós encontramos aqui um pendrive de 4 GB, 4 bilhões de bytes, aqui um de 8 GB, um de 16 GB e vai aumentando, agora um de 32 GB. Esse é o modelo de 64 GB, de 128 GB, aí um modelo de impressionantes 256 GB. Mas se não bastasse isso, esse modelo é de 512 GB e atenção, giga está na casa dos bilhões, né? Esse é um modelo de 1 terabyte, um pendrive na casa de 1 trilhão de bytes, é muita coisa. E aí um modelo de 2 terabytes, 2 trilhões de bytes. Então, quando a gente fala em pendrive, o mais comum hoje em dia é na casa dos giga, mas já temos pendrives na casa dos tera, dos trilhões de bytes de armazenamento. Bem, pessoal, o pendrive também é conhecido como um dispositivo plug and play, mas mais que isso, ele é hot plug and play, porque plug and play significa que ele é reconhecido automaticamente ao ser plugado no sistema, ao ser conectado. Mas, quando ele é reconhecido automaticamente ao ser plugado com o computador ligado, isso indica que ele é hot plug and play, um plug and play a quente, permite conectar com o computador a quente, com o computador ligado e ser sim reconhecido automaticamente pelo sistema e te permitir acesso àqueles dados. Isso é hot plug and play. Ele também é, claro, um dispositivo de entrada e saída de dados, porque eu posso tanto gravar dados no pendrive, que foram processados pelo computador, como também podemos abrir arquivos que estão armazenados no pendrive e colocar em processamento no computador, por isso um dispositivo de entrada e saída de dados. Bem, aqui eu tenho um resumão sobre o pendrive, vamos ver que resumão é esse. Então ele é um dispositivo de armazenamento de dados que utiliza conexão USB, não é volátil porque o conteúdo não é apagado quando o computador é desligado, é um armazenamento portátil e usa memória flash, que nós chamamos de armazenamento eletrônico. E a capacidade, como eu disse, hoje em dia é bem variada, desde os gigabytes baixos, lá passando por gigabyte alto, que são bilhões de bytes, até a casa dos tera, dos trilhões de bytes, como eu mostrei alguns modelos de pendrive. É claro que esses tipos de pendrive que chegam na casa dos terabytes são extremamente caros, né? Bem, pessoal, vamos para as questões de prova, então. Acompanha comigo a leitura desta questão.
Um pendrive é um meio de armazenamento de dados que utiliza a tecnologia de memória. Letra A, óptica. Letra B, flash. Letra C, magnética. E a letra D, ferromagnética. Como acabamos de ver, a tecnologia de memória usada pelo pendrive, embora ele seja considerado conceitualmente uma memória auxiliar, na verdade, a tecnologia empregada da memória dele é a memória flash que nós temos ali na letra B, que é a mesma que está no cartão de memória, é a mesma memória que a gente encontra nos SSDs. Memória óptica, a gente pode lembrar aí dos CDs, DVDs e discos de Blu-ray, que são discos ópticos. Magnética, claro, sempre vem à mente o próprio disco rígido.